Pablo, vamos lá, Vamos começar? vamos começar. Hoje eu queria falar com vocês, resgatar um pouco aquela discussão que a gente teve na última roda filosófica acerca da modernidade, para poder pontuar um pouco esses processos com vocês. Queria falar de representação, o conceito de representação, a noção de representatividade, como isso é produzido, a que fins isso serve e como isso foi visto como uma solução pelos pensadores modernos para tentar criar sistemas de equilíbrio de poder, tá? Dentro da primeira modernidade. E depois queria falar com vocês o quanto a noção de crise política debatida nos últimos 20 anos tem relação com uma crise dos modelos de representatividade ocidentais tal como foram instaurados, tá bom? Esse último ponto eu não sei se eu vou conseguir abordar com vocês aqui hoje, porque o nosso tempo é pequeno. São 50 minutos que eu tenho. Então eu vou tentar focar nesses dois problemas primeiro, tá? A noção de representação e como ela é formulada nas primeiras tradições modernas, que é o liberalismo e o republicanismo, tá? E depois falar de crise política. E na nossa próxima aula tentar revisitar novamente esse conceito de representação, pensar os modelos em suas diversidades. Dentro de cada uma dessas tradições, ver como isso amadureceu no nosso processo de desenvolvimento dos Estados-nação no Ocidente, ok? Primeiramente, então, voltando à questão da modernidade, eu acho que vocês ficaram um pouco confusos, porque eu falei de uma pluralidade de modernidades. Falei que a gente poderia dividir a modernidade em partes ou em ciclos. Primeiramente, a gente tem um conceito historiográfico de modernidade que designa o quê? O período entre o final da Idade Média e o início da Era Contemporânea, que é a qual nós vivemos, correto? A modernidade é esse meio entre o fim do mundo medieval e o início do mundo contemporâneo. Mundo contemporâneo que se inicia com principalmente a data, o marco, né? A gente coloca como a Revolução Francesa, mas na verdade a gente pode entender como esse marco de transformação do mundo moderno para o mundo contemporâneo, não só a Revolução Francesa, mas as revoluções políticas e a segunda Revolução Industrial que atravessam a modernidade até hoje, tá? Modernidade também tem um outro sentido que é muito adotado pelos sociólogos, cientistas políticos, principalmente os sociólogos, que ao tentar entender as transformações ocorridas no mundo contemporâneo, no mundo atual, retornam ao quadro de transformações iniciais desse mundo, que é o quê? As transformações que ocorreram do século XIX para cá, com a produção dos Estados-nação, com o modelo de representatividade e com o predomínio de uma nova organização social que é trazida justamente pelas novas formas que a realidade social passa a se configurar a partir do predomínio de uma realidade onde as indústrias, as empresas começam a se autonomizar e a gente começa a ter uma transformação fabril muito grande. O modelo de produção fundamental passa a ser a fábrica e não mais o campo. Ao mesmo tempo, você tem também uma revolução educacional. São 3 revoluções que você tem que vão marcar o início do mundo, desse processo de modernidade. Ou seja, o processo de desenvolvimento material, intelectual, técnico, científico que nós vivemos hoje em dia. Esses processos começam justamente no início do século XIX. Então, para os sociólogos, modernidade é definido como esse período inicial, tá, do século XIX até o imediato pré-guerra, né? Ou seja, até a primeira, Segunda Guerra Mundial, se pensa esse espaço como modernidade, mas modernidade no sentido dos desenvolvimentos que foram trazidos, tanto sob o aspecto técnico, científico, político, social, por aí vai. Ficou claro? Você tem, então, uma primeira modernidade, que é a modernidade histórica, esse tempo histórico entre a Idade Média e a Contemporaneidade, onde o regime político ainda é o antigo regime, ou seja, uma sociedade dividida em estamentos e onde o controle das decisões políticas depende de um monarca. Você não tem uma constituição escrita, você não tem parâmetros jurídico-políticos como se tem hoje em dia, tá?
Você tem um sistema legal completamente distinto, que é todo decidido pela representação dos estamentos, aristocracia, do clero e do povo, frente ao monarca, e você tem essa modernidade sociológica que se dedica a pensar as transformações sociais que o nosso mundo passou desde a Revolução, da Segunda Revolução Industrial, a Revolução do ensino, ou seja, você passa a criar universidades e um ensino público moderno, um ensino público um ensino que é distinto daquele que existia no período do antigo regime, que estava sob a égide das igrejas. A igreja ela tinha o patrimônio, o monopólio da educação, e você passa a ter uma educação de orbe estatal no século XIX. O Estado começa a controlar a educação e começa a ter uma finalidade orientada ou para a produção, para o aumento da produção, ou para o aumento do desenvolvimento científico. Isso não existia nesse período do antigo regime. Então você tem uma revolução educacional, uma revolução industrial, ou seja, o modo de produção da nossa sociedade passa a ser determinado por essas transformações técnicas e científicas no campo da produção fabril, tá? E uma revolução política, que é o quê? Você começa a ter uma transformação das instituições políticas sob o ponto de vista representativo e sob o ponto de vista republicano também, que é o quê? O poder passa a ser visto como o exercício não só de uma classe ou de um grupo, mas ele passa a ser dividido entre instituições que regulam umas às outras para que essas instituições não ultrapassem o limite dado ao poder. Ou seja, o poder fica distribuído entre essas instituições que passam a limitar umas às outras. Tá claro? Você está rompendo com as tradições. Exatamente. A modernidade, ela é também concebida, que caracteriza a modernidade, tá? Tanto no primeiro, no conceito histórico mesmo de modernidade, como esse período do século XIX, onde nossas sociedades começam a se desenvolver materialmente, tecnicamente, cientificamente, cada vez mais rápido, é a ruptura com as tradições. Ruptura com as tradições de pensamento, ruptura com as tradições familiares, ruptura com aquele mundo barroco que predominava anteriormente a esse paradigma de revoluções que abre o século XIX. Então você tem uma ruptura com a tradição. Isso marca a modernidade, tá? Então é normal. Digo. Mas essa questão da ruptura com as tradições, ela não pode ser uma percepção da realidade, porque a ideia da modernidade no século XIX, ela é um pouco um campo de combate, né? Porque você tem o antigo regime decadente, o liberalismo ascendente, em algum momento eles estão ali debatendo pela hegemonia na Europa, né? Enquanto os passos de pensar os conflitos da Europa desse período são todos esses, né? Tanto as revoluções populares quanto as alianças formadas pelos países. Então, falar que a ruptura com as tradições não é uma percepção pós-facto, tendo visto que no século XIX também as monarquias elas se apoiam fortemente nas tradições, né? A Inglaterra vitoriana constrói todas as tradições praticamente para ter então até hoje, né? Não existe não um campo de disputa isso ainda, ou já é... Sem dúvida, é um campo de disputa, e quando a gente fala que a modernidade é uma ruptura com a tradição, é mais uma pretensão ideal que a modernidade teve do que um fato concreto. Por quê? Porque essa ruptura ela nunca se edificou por completo. Ela nunca se edificou por completo. Ela é uma tentativa de ruptura. A gente pode ver dessa maneira, tá? Mas essa ruptura com as tradições nunca se efetivou por completo. É muito difícil também você efetivar uma ruptura com as tradições. Sem dúvida. Completa. Eu acho que sem por dúvida. completo as coisas não se dão. Esse é muito difícil, né? Isso foi um ideal da modernidade. Sem dúvida. A ruptura com as tradições. Mas até que ponto as tradições foram rompidas, tá? E tanto quanto se pretendia, essa ruptura ela não foi maturada, ela não foi completa, ela não foi absoluta. Pelo contrário. Por quê? Porque esse período da modernidade, com a construção dos Estados-nação e com a ruptura do modelo de poder do antigo regime,
Na verdade, ele criou uma série de contradições entre diversas ideologias e classes e grupos, e uma disputa acirrada, tanto pelo poder quanto pela transformação do campo social, que acabou não efetivando uma ruptura absoluta com a tradição. Tem muita gente que vai falar de um processo dialético, tá? Entre a tradição e a ruptura, entre os modernos e a tradição. Mas acha que você pode dizer que houve essa ruptura? De uma maneira mais concreta? Não é a minha área. Sim, não mas eu posso, tenho a impressão... Porque aqui no Brasil, o modernismo, o movimento modernista, ele se dá num caminho contrário ao que se deu na Europa. Quer dizer, a ruptura com as tradições na arte europeia, na música, nas artes plásticas, na pintura. Aqui no Brasil foi o contrário, foi exatamente na época da Semana de Arte Moderna que o Brasil faz um movimento inverso de buscar as raízes. É nessa época que você começa a ver a brasilidade, né? Foi o nosso modernismo. Se libertar da tradição europeia. Né? Se libertar, porque a tradição, nós não tínhamos tradição, nós importávamos a tradição europeia. Então aqui a gente rompe com a tradição europeia e vai ao encontro das nossas raízes, né? Quer dizer, são movimentos contrários, mas nunca totais. Não, eu acho que essa totalidade ela é difícil, né? E você nomear, quando você nomeia uma coisa, eu acho que você tem que fazer um distanciamento, uma análise, até para você poder pensar sobre a coisa, nomear, né? Avaliar. Essas transformações rápidas de ruptura, elas eram muito mais ideais que moveram as ideologias modernas do que propriamente uma realidade de fato que foi construída. Esse campo da modernidade, ele sempre foi um campo em disputa. Não se conseguiu romper completamente com as tradições. O que aconteceu foi praticamente uma remodelação, uma reconfiguração das formas de poder e dos nossos hábitos sociais, mas a gente não rompeu completamente com a tradição. No campo artístico é mais visível essas rupturas. No campo social, concordo com você. É um processo que ainda está em disputa no campo social político, tá? Mas uma das rupturas que aconteceu com relação à configuração política do antigo regime e que marca o princípio dessa modernidade que se dá no século XIX, modernidade concebida enquanto desenvolvimento social, técnico, científico, educacional, que se configurou ali no século XIX, né, foi a criação de modelos representativos. Modelos representativos que tinham sido projetados e idealizados ainda no período do antigo regime. Tanto as tradições, o início da tradição republicana, quanto da tradição liberal, moderna, né, ela já questiona o poder absoluto que foi erigido sobre as monarquias europeias a partir do paradigma da representatividade. O que está envolvido nessa questão da representatividade inicialmente é que eles tentam criar um modelo que legitime os governos, ou seja, a representatividade ela é vista como mecanismo de legitimação dos governos. Por quê? Porque passa-se a pensar que todo poder, para que ele seja soberano, ele tem que ser produzido no consenso daqueles que são governados. Ou seja, tem que existir um consenso entre as pessoas para se produzir a legitimidade do poder soberano. Por quê? Porque as monarquias absolutistas, elas tinham como legitimidade sempre um paradigma teológico. Era o rei à imagem de Deus, era o rei como representante de Deus na terra, e daí se pensava o absoluto do poder real. Já as teorias da representatividade, elas vão pensar o quê? Como você legitima, através da vontade dos próprios indivíduos, um sistema político, seja ele qual for, monárquico, aristocrático ou popular, democrático. Como você legitima o exercício do poder sem ser de uma maneira teológica, separando a religião da política, que é uma tentativa dos modernos também, separar a religião da política.
para que a política se autonomize, tá? Mas essa autonomia da política, para que ela seja legítima, ela tem que repousar em quais bases? Para os modernos, essa legitimidade que é dada ao poder político, ela vem justamente do consenso dos governados. Consenso dos governados que eles vão nomear de que maneira? Soberania popular. A soberania, o povo soberano, ele é uma criação tanto republicana quanto liberal a princípio. No plano das ideias, dos projetos políticos constituídos na modernidade, no campo do pensamento filosófico da história moderna, tá? Esse período anterior à contemporaneidade, o modelo representativo ele é pensado como uma tentativa de legitimar os poderes constituídos. Para que um poder seja soberano, ele tem que ser legítimo aos olhos do povo. Para que ele seja legítimo aos olhos do povo, ele tem que representar a vontade do povo. Tá claro? Como é que a gente vê isso num momento como agora? É o que eu vou tentar chegar. A gente está vivendo... É o que eu vou tentar chegar. O que vocês entendem enquanto representação? Você usou a palavra consenso. Eu recebo um contexto bem vulgar, né? Consenso é aquilo que a gente acorda, no final todo mundo quer aquilo. Isso. E é isso que é com esse significado que a gente tem que entender consenso como elemento da representatividade? Nesse sentido. Eu estou construindo inicialmente um sentido mais duro de consenso, mas vamos partir do básico mesmo. Tá? Porque, se você perceber, 3 elementos são muito importantes para a construção da representatividade nas teorias políticas do mundo moderno. Tá? Moderno historicamente falando. Os primeiros filósofos políticos que vão pensar a representatividade, eles ainda estão no mundo do antigo regime. Eles concebem suas filosofias políticas, em maior ou menor grau, enquanto projetos de reforma desse sistema. Tá? Principalmente Locke. Locke tem uma visão, quando ele escreve os 2 tratados sobre o governo, de que a produção do campo político é uma atividade humana, não uma atividade de Deus. Esse período da modernidade, ele começa a desenvolver um processo de laicização das ideias com relação ao ambiente anterior, onde toda a teoria sobre a origem do mundo, sobre a organização da natureza e sobre a organização dos homens era pautada na vontade divina. Então você começa no século XVII, muito por herança da Revolução Científica, a ter uma percepção de que toda a produção da realidade humana é fruto da ação humana. Então o Locke vai pensar a produção dos governos como atividade do homem. Só que para um governo ser legítimo e estável, para ele, você tem que partir do campo do consenso entre os indivíduos. Consenso em que sentido? Toda essa teoria moderna, ela é muito baseada, não vou entrar nas especificidades disso, pretendo entrar com vocês nisso nas próximas aulas, tá? A partir da próxima aula. Mas ela é toda formada através da noção de pacto social, correto? Ainda muito ligado a uma tradição justnaturalista, que vai pensar o pacto social a partir do direito natural. De que o poder político ele tem que garantir o quê? Os direitos naturais dos indivíduos. Quais seriam esses direitos naturais? Cada filósofo político vai ver isso de uma maneira diferente. Vou me concentrar mais no Locke e na tradição, que funda a tradição liberal política, e no Rousseau, que funda a tradição francesa republicana, porque eles são mais acessíveis a gente. Mas vou tentar, na próxima aula, fazer um apanhado mais geral desses pensadores e pensar o problema da representação através deles. Mas o que ocorre? O consenso ali é pensado como um pacto social, como uma agremiação de interesses capaz de eleger, de escolher, né, um representante que seja capaz de fazer voz a todos esses interesses. Então o mecanismo é pensado dessa maneira. Já que é impossível que todos os homens governem e participem do sistema político,
Obrigado, mano. Que todos os homens governem o Estado e participem do campo político dentro da máquina dos aparelhos de representação política. É impossível nós fazermos uma assembleia, por exemplo, para poder governar um país de 6 milhões de pessoas, correto? Há uma dificuldade material em efetivar isso. O modelo representativo, ele aparece como solução para esse problema material. Escolhemos representantes que fazem valer os nossos direitos. Quais direitos são esses, por exemplo, para o Locke, para ficar mais acessível a gente? Direito à propriedade. Pode parecer uma besteira inicialmente, o direito à propriedade, mas no antigo regime isso não era nenhuma garantia. Os monarcas, por seus caprichos, podiam retirar os bens de qualquer indivíduo. Claro, era mais difícil para o monarca tirar os bens da igreja ou dos nobres. Direitos individuais. Isso. O Locke ele é um pioneiro dos direitos subjetivos. Ele vai pensar o campo dos direitos não como direitos naturais coletivos ou direitos naturais da espécie. Ele vai pensar os direitos naturais envolvidos numa dimensão subjetiva, ou seja, direito à propriedade, direito à liberdade, o direito ao próprio corpo, que é o que vai fundar as relações de trabalho para o Locke. Você só pode vender o seu trabalho se você é proprietário do seu próprio corpo, correto? É a propriedade do próprio corpo que funda a individualidade, que funda a liberdade. E o Locke só vai pensar que a garantia disso só é possível através da representatividade. A partir do momento em que o sistema político é calcado na representatividade, o seu representante é obrigado a garantir tanto os seus interesses quanto os seus direitos subjetivos. Ou seja, o direito à propriedade, a liberdade fundada na propriedade do corpo e o que o Locke chama de propriedade da pessoa, o campo da pessoa. O que o Locke está chamando de pessoa? Inicialmente, ali no Tratado sobre os Dois Governos, é esse conjunto que está ao redor do indivíduo de propriedade, liberdades subjetivas, tá? E liberdade de consciência também. Uma outra coisa que não existia no antigo regime e que é produção dessa filosofia liberal e dessa filosofia republicana é justamente o quê? A liberdade de opinião. A liberdade de pensamento. Ou seja, a liberdade do indivíduo em espaços públicos exercer o direito de opinar, exercer o direito de poder falar sobre suas opiniões, de poder exprimir os seus pensamentos em palavras publicamente. Isso também era proibido no antigo regime, tá? Pode parecer uma besteira para nós, mas era proibido no antigo regime. Os indivíduos não tinham direito de expressar publicamente certas opiniões. Os indivíduos não tinham direito de criticar o poder. Os indivíduos não tinham o direito de exigir nada dos sistemas políticos. Então a representatividade ela é fundada justamente para poder o quê? Para poder garantir esses direitos. Ficou claro? Esse consenso ele tem que ser sempre pensado como um pacto, ou seja, um pacto feito entre diversos grupos políticos, entre diversos grupos de interesses que funda a representação. Tá bom? A representação é um conceito que a gente pode pensar como uma importação de um conceito estético para o campo político. A representação ela foi um conceito muito caro ao campo estético dessa modernidade histórica. Tá? O que é representação para os modernos? Representação é um ato performático de um determinado indivíduo representar no palco político os interesses, anseios, expressões, atividades e através dos seus atos, da sua palavra, representar uma pluralidade. O representante ele encena no espaço público os anseios e desejos dos seus representados.
A noção de representação dos modernos ela está muito ligada a essa atividade performática do palco político. Se pensa a natureza do político como um palco no período moderno. Então, os autores, por exemplo, do liberalismo inglês, principalmente do liberalismo, vão pensar o ato performático da soberania como um elemento representativo constituído através do consenso daqueles que produzem o poder soberano. A representação ela não passa apenas pela afirmação dos interesses daqueles que produziram o poder soberano, mas também no fato do poder soberano performar o que os seus representados almejam. Deve ocorrer uma identidade entre aquilo que é representado e aquele que representa. Entendem? Não só pela família, por Deus, pela... Não, nada disso. Quando eu falei para vocês que a modernidade ela é um movimento, a modernidade entendida nesses 4 séculos, né? Ela é um movimento de ruptura com a tradição, ela se efetiva fundamentalmente nesse aspecto. É uma ruptura com as familiaridades, é uma ruptura com o mundo paroquial, é uma ruptura com a transcendência divina. A separação do público com o privado. Passa pela separação do público com o privado, a separação da lei moral com a lei política, a separação do subjetivo e do objetivo. Todo esse espaço de divisões que vai ser feito ali nesse contexto histórico da modernidade, da era moderna, do período moderno, que antecede a história contemporânea, essa separação ela é feita como uma tentativa de racionalização do campo político. Seria um processo... Produzir racionalidade no campo político. Por quê? Porque todos esses indivíduos vão ver o campo político constituído de uma maneira extremamente passional. A gente tem que lembrar que esse período da era moderna, esse período que vai do final da Idade Média até as revoluções políticas e a revolução industrial e a revolução dos sistemas de ensino, o período antecedente a essas revoluções, o período anterior, a essas revoluções, ele é marcado por Ele é marcado pelo predomínio desses antigos valores. Como eu estava falando para vocês, a monarquia absoluta ela é vista como legitimada através da vontade de Deus. Não se veem os homens como produtores da atividade política e como produtores da sua realidade social. Se vê a realidade social como produto da vontade divina, que é exercida através dos reis. O campo político é visto também como um campo passional por esses primeiros modernos, porque a gente tem que lembrar que o Estado moderno ele nasce dos conflitos religiosos. Tá? Ele nasce dos conflitos religiosos. As primeiras revoluções que ocorreram na época moderna e que abalaram os sistemas políticos foram revoltas religiosas. As revoltas religiosas na Alemanha, as guerras de religião na França, os conflitos religiosos que tiveram na Inglaterra. O Estado moderno ele surge justamente da necessidade de que algum poder se imponha como árbitro acima dessas disputas religiosas. O religioso e o político, eles não estão separados no mundo do antigo regime. Os filósofos políticos começam a discutir a necessidade de uma racionalidade política exatamente por causa disso. Por que nós temos que separar o subjetivo do objetivo? Para que nossos sistemas de crença, por exemplo, não afetem o espaço, o campo político e não afetem também o nosso campo intelectual. É necessário, por exemplo, separar a religião o sistema de crenças religiosos da ciência. A revolução científica ela teve que operar essa ruptura. Da mesma maneira, antes da tradição liberal e republicana amadurecerem no final do período da história moderna, eu estou separando aqui muito história moderna de modernidade, tá, gente?
Para a gente pensar a história moderna como esse período onde as primeiras ideias modernas surgem, mas que você tem uma realidade ainda muito ligada à tradição. Os monarcas, o governo dos monarcas é um governo de famílias. O governo dos aristocratas é um governo de famílias. A aliança entre os aristocratas e o clero se faz através de famílias. Você manda os indivíduos, você orienta seus filhos a terem posições dentro do clero para que o patrimônio dos aristocratas não seja dividido. Contudo, os aristocratas têm família no alto clero. Então, o que você acaba tendo no antigo regime é uma identidade muito grande entre os interesses do clero e os interesses da aristocracia, em detrimento dos interesses da burguesia. Burguesia que nessa época é compreendida enquanto o quê? Todo o povo que ocupa a cidade. Pobres, profissionais liberais, mercadores ricos, excluindo o clero. E quem não está no clero e não está na aristocracia era considerado enquanto povo ou a burguesia, tá? Não é esse conceito moderno de contemporâneo de burguesia que a gente tem, que vê o burguês como o proprietário do capital ou dos modos de produção. Não, não é isso. No antigo regime, burguês é o quê? É aquele que habita a cidade. É aquele que faz parte da sociedade. Os burgos, exatamente. Burguesia, nesse período, vem de burgo. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? O Estado monárquico ele surge como árbitro dessas disputas religiosas. Por quê? Porque a religião era usada por muitos grupos políticos da aristocracia enquanto bandeira que capturava os interesses políticos deles. Eles usavam a religião como bandeira política, entendem? E por causa da diversidade de religiões, de movimentos religiosos que teve na Europa nesse período da história moderna, por exemplo, conflito entre católicos e protestantes, conflito entre correntes protestantes distintas, entre seitas religiosas que estavam surgindo, todas elas disputavam o campo político a partir das suas utopias religiosas. Todo mundo queria normatizar o campo político a partir da lei moral religiosa, impor hábitos e costumes à população inteira. Isso levou a um regime de guerras entre os estados monárquicos que durou muito tempo, guerras internas e guerras externas. Para se produzir a pacificação interna desses estados monárquicos, os estados se insurgiram, os monarcas se insurgiram, né, enquanto árbitros dessa disputa. Você está falando disso tudo lá na época. Né? Isso, história moderna. Um pouco antes de separar da... Século XVI. Ele está querendo chegar aí, mas ele está dizendo. É paralelo. Eu pensei que ele já estava. Ele vai chegar lá. Exatamente. É paralelo. Você não separava as paixões políticas das paixões religiosas. O político e o religioso não estavam separados nessa época. Foi uma intenção propriamente dos projetos filosóficos políticos, da história, dos filósofos que habitaram esse cenário da história moderna, é que trouxe, tá, para a realidade dos movimentos políticos do século XIX a necessidade de operar na prática essas divisões. A ideia antecede a prática política. A idealização dos sistemas políticos representativos se dá numa época onde a representatividade não existia. É isso que eu estou querendo marcar com vocês aqui. E nesse espaço onde a representatividade não existia, um poder soberano absoluto se edificou e se construiu exatamente porque você havia um dissenso político muito grande por causa da ausência de separação entre religião e política. Entendem? Como separar religião e política? Isso também foi um atributo muito positivo do Locke. O Locke pensava que a partir do momento onde os representantes políticos, onde você legitimava o poder soberano a partir da representação, você criava uma pluralidade de interesses no campo político, correto? E a ausência do predomínio de uma posição absoluta, correto?
Através disso, o Locke pensava a possibilidade de produção de uma tolerância política. Para o Locke, a tolerância ela é um mínimo político necessário para você ter uma convivência em comunidade. Hoje em dia, se percebe a tolerância que o Locke propôs, é anacrônico a gente julgar o Locke. Eu estou trazendo o conceito de tolerância para os dias de hoje. O conceito de tolerância ele é um conceito negativo, tá? A gente tem que ultrapassar, inclusive, a tolerância para o campo do respeito às diferenças e a aceitação das diferenças, tá? Fundamentalmente o respeito. Respeito à diferença. Diferença política, diferença de identidade, diferença de modo de vida, por aí vai. O Locke ele pensa a tolerância como dispositivo, então, que dentro da representação permitiria uma pluralidade no campo político. Só que ela é negativa por quê? Porque a tolerância ela parte do princípio de que alguém superior tolera uma opinião errada, equivocada, problemática de alguém inferior. Acho que não é bonzinho, ele deixa passar. Isso. Tem uma coisa que a gente não pode separar, é muito difícil quando a gente lê esses textos clássicos do século XVII e XVIII, e que a gente tem que separar, que é o quê? O Locke ele apela para o bom senso da moralidade. Ele apela. Ele vai apelar para um discurso de dimensão religiosa, apesar de separar a política da religião. Ele vai apelar para a necessidade dos homens terem uma postura fraterna uns com os outros, o que espelha certos elementos cristãos, apesar dele estar fazendo uma ruptura da política com a religião. Mas por que é comum os textos políticos dessa época dialogarem com a dimensão religiosa? Primeiro, porque ela é inseparável das mentalidades desse período. Segundo, que qualquer discurso mais laico seria amplamente rejeitado. Terceiro, que faz parte da cultura da época. E quarto, existia censura política a esses livros. No século XVII e XVIII você ainda tem um índex da Santa Inquisição. Então os países católicos, por exemplo, refreavam a entrada desses livros. Para você ler Locke e Rousseau, por exemplo, no século XVIII e XIX, se usavam estratégias como, por exemplo, editar esses livros em capa de Bíblia. A maior parte desses livros não eram editados nos países onde esses filósofos nasceram. Eram editados na Holanda, onde se tinha maior tolerância religiosa. Então você tinha uma série de gráficas na Holanda que faziam esse trabalho de contrabando de livros, criar redes de contrabando. Muitas vezes esses livros chegavam aqui na América Latina ou na América do Norte junto com outras mercadorias. Embrulhado, por exemplo, em manufaturas que vinham da Europa, em objetos manufaturados que vinham da Europa, vinham dentro de baús lacrados. Estão falando daquela época. Daquela época. Esses livros eram contrabandeados. Então se apelava para um linguajar comum para tentar burlar esses dispositivos de controle. Então todo mundo vai falar de religião, ninguém fala de religião num tom muito crítico. Alguns desses pensadores, eles têm uma religiosidade mais aberta, mas eles não vão falar sobre isso nesses tratados. Então a religião é uma dimensão muito presente nesses tratados políticos da época da história moderna, tá? Mas para todos eles é necessário operar uma ruptura, tá? Com as instituições religiosas. Eles não estão proibindo a religiosidade, efetivando essa separação do religioso e do político. Pelo contrário, para eles, a separação do religioso e do político, a separação institucional entre instituições políticas e instituições religiosas, que impeça que a religião entre no campo de representação, que ela se torne motivo político, tá? É fundamental para eles para poder criar tolerância. E como defesa da pluralidade política e da pluralidade da pluralidade de consciência religiosa. Tá ok? Isso é muito a ideia do liberalismo do Locke. Ele funda o que a gente chama de liberalismo político, tá?
E econômico também em algumas partes, apesar do Locke não ser um economista liberal. Por quê? Porque a matematização do pensamento econômico ela só surge após o iluminismo. Ela só surge na virada do século XVIII para o XIX. Aí você começa um processo de matematização do pensamento econômico. Ele é posterior a Adam Smith, tá? Esse processo de matematização das ciências econômicas. Uma matematização mais dura, uma sistematização mais rigorosa. Anteriormente, toda a doutrina econômica ela é muito mais elaborada em termos políticos, tá? Então, o Locke, por exemplo, ele é um fundador do liberalismo econômico a partir do momento em que ele defende o direito de propriedade. A partir do momento em que ele passa a pensar de uma maneira muito moderna as relações de trabalho a partir da propriedade do próprio corpo. Se eu sou proprietário do meu corpo, eu posso vender minha força de trabalho, correto? Isso é muito moderno. Esse pensamento, ele valida até hoje e legitima as relações de trabalho que existem no nosso mundo, que não existiam naquela época, tá? A gente tem que pensar também que o mundo da história moderna é um mundo onde tem escravidão. Se a gente pensa século XVIII e XIX, lembra do nosso país, o nosso modelo de produção ele está assentado sobre qual tipo de mão de obra? Escravo. Escrava. Então o mundo moderno é um mundo onde as relações escravistas, o mundo da história moderna, ainda existe, tá? O mundo da modernidade não. O mundo do século XIX, onde você começa a ter essa necessidade de desenvolvimento, onde você começa a ter um desenvolvimento material que se expande enquanto padrão por toda a sociedade ocidental, a gente tem que pensar que isso é um movimento expansivo, tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente não pode pensar, a gente não consegue conceber uma sociedade que onde o consumo e a industrialização e a própria vida privada não estejam intimamente relacionados, correto? Essa sociedade de consumo, essa sociedade industrial, essa sociedade que dá o direito do indivíduo ter uma vida privada, ela é completamente inimaginável no mundo do antigo regime, tá? Isso não existe. Isso passa a existir enquanto padrão do Ocidente do século XIX para cá. É esse padrão de um mundo dominado praticamente por um padrão de produção industrial, por um padrão de controle da natureza feito através do avanço das técnicas e da ciência. Ciência e técnica que são reproduzidas a partir de um sistema de ensino, tá? E de uma reconfiguração do campo político através da representatividade é o que os sociólogos chamam de modernidade. Modernidade enquanto processo, entenderam? Então você tem uma história moderna que não é nada moderna as relações sociais e políticas, onde as ideias modernas surgem como projetos de filósofos políticos, e por outro lado você tem a modernidade enquanto desenvolvimento material da sociedade, que só se dá no século XIX, tá? O mundo capitalista e o mundo dos estados-nação, organizados através de critérios de representatividade, eles só são essas duas dimensões só são produzidas a partir do século XIX. E o movimento que a gente vive hoje, essa modernidade enquanto desenvolvimento, ainda faz parte desse processo. Entendem? É um processo que tem menos de 200 anos. É um processo que tem 200 anos, né? Anteriormente a isso, nas sociedades de antigo regime, você não tem capitalismo. Nas sociedades de antigo regime, você não tem representatividade, tá? Você não tem nenhum dispositivo representativo. O que legitima o poder não é a representatividade, ok? Ele não tem capitalismo. Vamos definir aqui, agora surgiu a dúvida. Vamos lá. Na anterior, você até deixou bem claro que o pensador dizer, o capitalismo é sistema político, é uma forma de troca econômica. Assim, eu queria entender nessa transição, agora que me surgiu a dúvida, por que não era capitalista antes e agora... Perfeito, sem problema. A gente já está com 1 hora. Por quê?
Porque, primeiramente, né, na modernidade, você ainda não tinha, apesar da gente estudar que a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, ela começou a engatinhar no século XVIII. As primeiras fábricas inglesas, elas eram movidas por moinhos de água. Era força de dispositivos hidráulicos que ainda movia as primeiras indústrias de tecido inglesas. Elas eram instaladas ali do lado dos rios e a força hidráulica movia as máquinas. Você só vai ter um predomínio desse modelo de produção fabril a partir da segunda revolução industrial, que aí você começa a usar os combustíveis fósseis e a eletricidade. É a época da máquina a vapor. É a época em que as máquinas industriais começam a fazer um trabalho cada vez mais acelerado de produção. E a produção fabril, economicamente, se torna mais rentável do que a produção artesanal. A produção artesanal começa a entrar em declínio e a produção fabril se torna hegemônica. No mundo do antigo regime, a produção artesanal era hegemônica. Você tem dinheiro, você não tem capitalismo. Você tem um comércio muito grande, mas comércio não é sinônimo de capitalismo. Você começa a ter uma monetarização das relações sociais muito grande, mas você ainda não tem relações de venda de trabalho, relações de emprego como a gente conhece hoje em dia, entende? Essa diferença de fenômenos é que marca um mundo onde você não tem um sistema capitalista em funcionamento. Você pode ter um olhar pós-facto, olhar hoje em dia e falar, não, já tinha os germes ali, mas você não tem um sistema capitalista instaurado. Você não tem um sistema de trocas internacionais tão dinâmico. Você não tem uma divisão internacional do trabalho. Países que são mais especializados em produzir gêneros de base e outros gêneros industriais. Você não tem essa divisão ainda. Essa divisão toda ela vai surgir quando? No século XIX. No século XIX é que todas essas relações de troca vão se intensificar e que você vai ter um predomínio nos países do Cone Norte de uma lógica de produção assentada sobre as fábricas. Sobre uma lógica fabril, onde as relações de trabalho, assalariado, passa a ser predominante sobre as relações de servidão e de escravidão. Entendeu? Quando você transforma esse campo de relações, o sistema capitalista surge e começa a amadurecer. Mas esse é século XIX, tá? Digo. O conceito de mais-valia é o precursor do sistema capitalista, então? Mais-valia significa isso aí, o início do capitalismo? A mais-valia só é possível de ser pensada quando você tem um capitalismo implementado, tá? Mas a origem material do capitalismo antecede a produção do conceito de mais-valia, entendeu? O Marx vai pensar, não só o Marx, os economistas no geral, e o Marx vai dar muito valor a esse conceito, isso já é segunda metade do século XIX. O capitalismo ele já começa a germinar, amadurecer e se configurar enquanto sistema global de trocas, de mercadoria, de dinheiro, de investimento, já no século XIX. Para isso você tem que ter um amadurecimento de outras instituições também, como o sistema bancário, que ainda era muito seminal na história moderna. Você não tinha bancos nacionais, você tinha os fundos do rei, que eram geridos segundo seus próprios interesses e necessidades. Os aristocratas eles não tinham uma lógica, e isso é perceptível na nossa cultura brasileira, que ainda é refém desses elementos antiquados da aristocracia de antigo regime. Eles tinham uma mentalidade patrimonialista, não capitalista, no sentido de todas as rendas que os aristocratas tinham, eles gastavam para manter o modo de vida deles muito excessivo. Os monarcas, por exemplo, ibéricos, com todo o dinheiro da produção colonial, o que eles fizeram? Eles investiram em fábricas? Não, eles construíram igrejas. Então é todo um modo de investir o dinheiro num patrimônio simbólico.
ou num modo de vida, como por exemplo a corte francesa, num modo de vida extremamente excêntrico e caro, extravagante. A mentalidade do antigo regime é essa. Então isso também impediu que certas mentalidades, que a mentalidade capitalista desenvolvesse-se como um todo no mundo do antigo regime. Então a gente não pode falar de capitalismo nos séculos XVIII, XVII, XVI. Tem um historiador, o Fernand Braudel, francês, né? Analisou muito o século XVII em específico. Ele fala, o capitalismo ele só pode ser definido a partir do século XIX. A expressão só surge no XX. A expressão como um capitalismo só se torna, como se diz, só passa a circular socialmente no século XX. Ok, então retorno ao problema da representação para a gente fechar aqui e no próximo eu começo a elaborar melhor como o conceito de representação opera nas primeiras filosofias políticas do período moderno, tá ok? As duas tradições que vão pensar a representação, então, são os liberais, inicialmente, né, e os republicanos. Os liberais, eles pensam a partir a representação como necessidade de produzir um sistema político que seja calcado na legitimidade da vontade dos indivíduos, tá? Na vontade de todos os indivíduos, considerados individualmente, ou seja, eles não pensam a partir da coletividade, eles pensam a partir da vontade dos indivíduos que passa a ser produtora dos sistemas sociais, dos sistemas políticos, da própria sociedade. Não é mais Deus que produz o mundo social é produto da vontade humana. Para que essa vontade humana seja exercida, é necessário que você crie um sistema político que seja capaz de representar todas essas individualidades. Como é impossível que todos os indivíduos se reúnam em grandes assembleias para poder decidir os assuntos políticos, é necessário que isso fique a cargo de poucos, correto? Mas quem serão esses poucos? Esses poucos vão ser pensados como representantes do povo. Representantes que vão ser escolhidos, dependendo do sistema, como indivíduos que vão fazer a lei em nome do povo, ou dos indivíduos, ou vão fazer a lei em nome dos interesses de todos ali. O liberalismo vai pensar a política e a representatividade como produto das vontades individuais, que articuladas através de um pacto social, tá, produzirão o campo político. Mas no liberalismo duas noções são muito importantes. E eu queria resgatar isso com vocês na aula que vem, quando a gente falar de crise política e representatividade, que é o quê? Para o Locke, mais do que o consenso produzido pelo pacto social no momento em que você escolhe a forma política, que você escolhe a maneira que os representantes, a maneira que a representação vai ser constituída, né? Para o Locke é importante que os representantes continuem a representar, ou seja, que os representantes continuem fazendo com que os interesses do povo valham. Porque mais do que o consenso, para o Locke é importante a confiança no representante. Se a confiança se desfaz, a representatividade acaba. O regime legitima a representação. é a confiança que legitima a representação. Se o sistema político perde a confiança dos governados, ele começa a se enfraquecer. É o que está acontecendo com a gente. Tá? Então a representatividade ela é fundada no quê? Inicialmente nesse mecanismo de você produzir um ator político que represente os interesses de um grupo, de uma classe, de um grupo formado através de identidades ou interesses no campo político. Por outro lado, para que isso continue legítimo e funcionando, é necessária a confiança dos representados.
Se a confiança é abalada, o sistema é abalado junto. Ok? E o que isso tem a ver conosco no mundo contemporâneo? Acho que pode encerrar isso aí. A gente encerra aqui. Pablo, tem a garrafa ali, né? Ah, tem, obrigado. Os modelos políticos representativos, então, eles são pensados inicialmente, a representatividade é um elemento muito comum dentro da filosofia política do século XVII e XVIII. Todo mundo vai pensar esse problema, todo mundo vai tentar elaborar uma resposta às crises, vai tentar elaborar uma resposta ao problema das crises estruturais que estão acontecendo ali no antigo regime e que vão ser responsáveis pelo declínio desse, tá? A gente não pode pensar que o antigo regime acaba por causa dessas ideias. Não, pelo contrário. Uma série de crises materiais do antigo regime, crises de legitimidade, crises econômicas, crises do cenário geopolítico, é que fazem com que o antigo regime caia. O vazio político que ocorre com a queda do antigo regime é que faz com que os movimentos de massa ou os líderes políticos passem a se inspirar nas filosofias políticas como orientação, como campo de ideal, quanto campo de meta. Você tem uma passagem por causa dos movimentos de massa das ideias políticas para as ideologias políticas. As ideias políticas, que eram sistemas de tentativa de elaboração lógica, de dispositivos de controle do poder e de configuração das realidades políticas, passam a se converter em sistemas de crença político. Com o declínio da religião no campo político, as ideias políticas passam a se configurar enquanto ideologias. Entendem? E os movimentos políticos passam a encampar essas ideias enquanto projetos e inspirações. Inicialmente, tanto liberais quanto republicanos. No século XIX, uma série de outras ideologias vão surgir, como socialismo, comunismo, anarquismo. Ao lado dessas, do republicanismo e do liberalismo. Citando Rousseau, Locke lá no início, fazendo parte desse projeto, né, hoje é inegável que existe uma crise geral, não é só econômica, né? Você tem uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo, e a gente não consegue diferenciar onde uma começa e outra termina. Na tua opinião, assim, tem alguém que já que merece ter uma atenção, que a gente fique atento, que está pensando um novo projeto, ou se existe um novo projeto, ou se realmente se considera que o modernismo ainda não acabou? Que o que ainda não acabou? Esse projeto a modernidade. A modernidade é um processo que a gente está no meio. A gente não sabe quando ela acaba, nem como ela acaba. E se acaba. Mas, de qualquer forma, as pessoas anseiam por um projeto. Quer dizer, assim, na tua opinião, que você lê hoje, assim, um projeto político, social. Alguns atores que então, é o problema que eu ia colocar agora para a gente finalizar o encontro. estão que é o quê? por um projeto. Crise política não é uma... A noção de crise política, tal como ela vem sendo discutida nos últimos 20 anos, ela não se identifica a uma crise de partidos propriamente. Tá? As crises de partidos, elas fazem parte dos efeitos da crise política. Crise política nas discussões dos últimos 20 anos vem sendo muito ligada, muito pensada conjuntamente à crise dos modelos de representação. Crise da representatividade e crise política têm andado de mãos juntas em todos os debates internacionais nos últimos 20 anos. Aumentou-se a preocupação com isso desde a crise econômica de 2008. Por quê? Porque os modelos representativos começaram a ser visivelmente enfraquecidos no mundo europeu. No mundo americano, não sei tanto como está essa questão, mas no mundo europeu ficou muito visível a questão de que está se passando por uma crise uma crise do sistema representativo e, ao mesmo tempo, uma crise da legitimidade dos sistemas políticos europeus. Tá? Acho que vai pegando também de econômico, né? Muito comum.
Em 2008 me pareceu ser também uma crise, porque assim, o mercado de valores depende de confiança, ou pelo menos uma esperança de que aquilo é tudo uma expectativa. Né? A moeda não existe, mas é uma expectativa de ganho. Quando você quebra a confiança, ou pelo menos quebra essa esperança de que aquilo que está sendo mostrado é realmente o que está acontecendo, aí quebra tudo, né? Nesse cenário econômico. Você quebra os dois. Quando você perde a confiança nas instituições, a confiança na representação política, eu falei mais da representação porque ela está no campo político, tá? Mas a confiança nas instituições, ela é fundamental para você ter, como é que se diz? Para você ter confiança em investir num país ou não. Você tem confiança no mercado de um país a partir do momento em que ele está estável politicamente. Um país estável politicamente, ele é mais propício a atrair confiança dos mercados, correto? Um país instável politicamente, ele acaba afugentando a confiança dos mercados, correto? Por outro lado, falando da questão propriamente mais política, democrático-republicana, a representação política também só funciona se a população tiver confiança nos seus representantes. Se não tiver, não há sistema que funcione. A sociedade ela só funciona e só se mantém enquanto sociedade política propriamente a partir do momento em que os indivíduos confiam no sistema. Se deixa-se de depositar confiança no sistema, as instituições começam a erodir. Isso afeta a economia. Vice-versa. Vice-versa. Quer dizer, não é uma crise, porque eu tenho ouvido falar que a crise é econômica. E a crise política. é econômica. Não, mas dizendo, a crise do Brasil ela é econômica e é econômica. Ela é econômica, mas não é só econômica. Ela é econômica e é política, uma coisa afeta a outra. A gente vive em relação. Aí fala o nosso velho Spinoza. Nós vivemos em relação, uma coisa está relacionada à outra. Né? Elas não são duas coisas separadas, e as duas aconteceram aqui no Brasil ao mesmo tempo, a crise política e a crise econômica. Contudo, o discurso de que a crise econômica ela prevalece sobre a crise política, é normal que a gente entenda esse tipo de discurso, por quê? Porque os governantes não estão interessados em modificações no sistema de representatividade. Se o sistema atual favorece os interesses deles, não tem por que eles modificarem. Sistema político. Se o sistema, exatamente. Se o sistema político atual dá margem maior aos interesses deles, não tem por que eles modificarem o sistema representativo. Mas são duas crises que se entrelaçam, tá? São duas crises que se entrelaçam, mas duas dimensões distintas. O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? É que os interesses econômicos não atropelem o campo dos interesses políticos. Assim como os liberais, sendo liberal, colocam esse problema, que é o quê? Como em economia se diz que o político não deve controlar o econômico, com toda razão, o econômico não deve controlar o político. São dois campos distintos, mutuamente dependentes, mas essa distinção é necessária no Ocidente. Se queremos ser ocidentais, essa distinção é necessária. Se queremos ser uma pequena republiqueta que ainda confunde política com religião, interesse privado com interesse público, ok. Mas se queremos fazer parte da modernidade ocidental, e eu não sei se vocês percebem, cada vez mais os interesses políticos do Ocidente batem as nossas portas, negociam conosco de igual para igual, é interessante que nós nos modernizemos com relação às nossas posturas políticas. Existe algum campo de mediação entre essas duas esferas, a política e a econômica? Em que sentido, Mônica? No sentido de que elas, você está separando as duas, né? Uma não pode interferir na outra, mas elas têm que viver. Tem que coexistir no mundo social. Claro. Então, qual seria esse meio, esse campo de mediação para que elas coexistam e uma não interfira? Porque é muito difícil também esse limite, né? Esse limiar. Bem, o Estado ele não tem o dever, nem deve, nem deveria ter de influir no campo econômico.
nem planejando a economia, nem sistematizando a produção econômica e muito menos coibindo o livre empreendimento. Contudo, o Estado tem que representar seus cidadãos. Tem que representar todo esse campo de interesses, sem exclusão. Então, o que ocorre? Mas ele age porque, assim, no campo econômico, não está isento de abusos, né? Exatamente. Quer dizer, é um poderio econômico tão grande que estimula o abuso. E sem ter essa regulação do Estado, né, a ideia é correr solto. E assim, a gente fala muito de livre concorrência, mas se você for ver as fusões, as aquisições, aquela coisa, são poucas empresas que dominam. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Não há concorrência de fato. Não há concorrência de fato. O que eu estou colocando aqui com vocês é a necessidade de que essa concorrência exista. Essa concorrência existindo, é possível que o mercado se autorregule. Mas a partir do momento que são poucas empresas que detêm na forma de cartel um determinado mercado, tudo isso se desfaz. Então é necessário que existam certas regulações, sim. Os Estados Unidos, por exemplo, no século XIX, onde no final do XIX, início do XX, quando começou a se formar diversas estratégias de cartéis e trustes, os Estados Unidos fez uma lei antitrust. Isso não é uma interferência no campo econômico. Isso é uma tentativa de você fazer com que um determinado grupo econômico não se sobreponha como absoluto num determinado mercado. É você tentar manter a livre concorrência, que é importantíssima. Mesma coisa. Você fala em regulação econômica, mas o problema da regulação é justamente esse, é você não fazer os interesses econômicos invadirem o espaço político. Tá? A representação política, ela tem que representar os interesses econômicos, sem dúvida, mas ela não deve representar os interesses econômicos majoritariamente sobre os interesses dos cidadãos e dos eleitores. Nesse cenário atual de crise política, que ocorre nos últimos 20 anos nas democracias ocidentais, isso é uma coisa que tem sido muito discutida. Até que ponto certos representantes em parlamentos e congressos não defendem mais determinados interesses privados com os quais eles são relacionados, tá? Em detrimento dos interesses dos cidadãos ou da nação como um todo. Mas essa não é... Talvez eu não esteja entendendo uma determinada parte. Essa não é uma das razões da crise da representatividade? Exatamente. A crise da representatividade é uma das razões da crise internacional dos sistemas representativos. Isso que tem se chamado de crise política nos últimos 20 anos é a invasão de interesses econômicos no campo político. Sim, e aí quando a gente coloca essa expressão não deveria, a gente não está sendo, de certa forma, romântico, assim, imaginando que ela podia existir, a representatividade, sem isso? Perfeito, está sendo romântico no sentido de idealista ou utópico, correto? Mas é isso que a gente tem que perceber. Essa marcha da modernidade, ela se fez através da exigência de utopias. A democracia de 150 anos atrás era uma utopia. Mas, do ponto de vista do marxismo, o cidadão tem uma representação de interesse econômico. A classe trabalhadora representa um interesse da sua mão de obra, né? Da sua força de trabalho, né? Enquanto que a burguesia representa os interesses daqueles que detêm o capital. Como é que isso pode ser distinto na representação política desses setores? A partir do momento que você pensa pelos interesses materiais dos indivíduos, esse tipo de quadro se estabelece mesmo. Mas será que não é possível ir além desses interesses pensando projetos de desenvolvimento nacional propriamente ditos? Sim, mas veja bem, se eu for por esse lado, a única formulação que teve nesse sentido foi o Estado corporativo, que é o fascismo. O Estado de welfare state também tenta produzir um bem-estar social. Não, bem-estar social é uma coisa. Então,
social-democracia é o bem-estar social. Você não consegue suprir os Estou interesses. falando no sentido da questão dos interesses, quer dizer, quando eu tenho um Estado corporativo em que as forças econômicas... Mas todos os interesses dos fazem- indivíduos são absolutamente determinados pelo campo econômico? Isso é que é a questão. Será que a gente não consegue fazer uma amarra de interesses sociais que desvie-se para outro campo de interesses? Eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte, no momento, a questão é conciliar isso. Mas eu não posso chegar a dizer que, no sentido da representação, é que esta representação ela não vai ter um sentido econômico. Não, Quer mas dizer, tem o que ter grande- também. Então, mas então, tem que ter também. essa que é a questão, quer dizer, o problema às vezes nosso, diferente dos outros países, é que nós temos uma representação que escamoteia esses interesses. Esses interesses, Que exatamente. não é colocada de forma muito clara. Né? Quer dizer, aquele deputado ele representa os interesses de um segmento econômico. Tudo bem, mas isso daí não é colocado de forma clara. para que possa Isso não é ser- colocado de forma clara também. Nesse evento recente até foi, né? Uma oportunidade de escancaramento, não deixa de ter sido, né? Isso que a gente viveu agora. Né? Sei, pode ser, mas não é. Transparente. Todo mundo Entendeu? falou ali pelos flamenguistas, pelo marceneiro, Pelos corretores de seguro. pelo que assim, ficou, né? Foi uma oportunidade, eu acho, desse escancaramento. Desses escancaramentos todos falaram em nome dos próprios interesses, né? Essa questão do econômico, de chegar e querer tirar totalmente. Não, tirar totalmente é impossível. Contudo, o que eu estou colocando é que não é a dimensão determinante da vida humana. Se a gente for pegar o exemplo estadunidense, né, a gente vê que lá, por conta da transparência, né, se permite a atividade lobista. Né? Porque se supõe que são representantes, representam o povo, aquela coisa, mas não se pode negar também a influência econômica naquele grupo. Mas desde que aquilo fique claro, que assim, a atividade lobista de convencimento, né, está em ação, você consegue identificar Quais são os interesses de uma maneira mais clara, Exatamente. sem dúvida. E talvez uma das falhas, mas não a falha essencial, né, é que a gente quer sempre esconder as coisas. Né? Falar em nome dos mal, próprios então interesses não é mostra. feio aqui É no feio. Brasil. É feio. Você não pode ser interessado. Pessoal, olha Mas o que a só, gente tem que partir é justamente... Sem interesse. Você não pode ser interesseiro, né? a gente vai Interessado terminar pode. aqui.